Boa noite, estudantes do segundo ano. Vou falar aqui bem rapidinho sobre o simulado, tá bom? Uma questão que eu consegui explicar em algumas turmas e outras não. É uma questão extremamente simples. Se você entender tudo o que eu falar aqui, você vai conseguir acertar as três questões da prova, porque são muito fáceis, tá bom? São bem tranquilas. Bom, dada uma equação química não balanceada, aí quando ele já fala isso aqui, ó, não balanceada, ou você percebe que ela não está balanceada, porque você olha para o lado direito da equação e vê que aqui tem um Na, e você olha para o lado esquerdo e vê que aqui tem dois Na. Então você percebe que essa equação não está balanceada. Se ela não está balanceada, antes de pensar qualquer coisa, nós precisamos balancear a equação. Ela não pode ficar desbalanceada. Por que que não pode? Né? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Para a gente poder entender essa transformação da natureza ao nosso redor, saber que nada é possível desaparecer, saber também relacionar isso com o lixo, né, que nós jogamos fora. Jogar o lixo não significa que ele vai desaparecer, porque nada desaparece, tudo se transforma. Então, voltando então, a equação ela precisa ser balanceada, tá? Em um primeiro momento, você estuda o balanceamento fazendo os desenhozinhos de balão, igual eu ensinei para vocês. Mas você não vai ficar desenhando balão o tempo todo, tá? Até porque dá trabalho, você vai perceber que é cansativo ficar desenhando vários balões. Você vai perceber que dá para você ter o mesmo pensamento que você aprendeu no balão, fazendo balãozinhos, só de olhar para a equação, tá bom? Então, como eu já tinha falado antes, aqui tem um Na e aqui tem dois. O que que eu faço para isso aqui ficar equilibrado, balanceado? Eu coloco o número 2 bem aqui. Agora, colocando o número 2 bem aqui, eu tenho dois NAs do lado direito, dois NAs do lado esquerdo. Então, se tratando só de Na, está tudo certo. E aí a gente sempre vai olhar para os elementos que aparecem menos, tá bom? Então não é hora de olhar para o oxigênio para saber se o oxigênio está certo ou não, porque ele aparece várias vezes. Vamos olhar para o cloro. Cloro. Desse lado eu tenho um cloro, deste lado eu tenho um cloro. Aliás, desse lado aqui, do lado esquerdo, do lado direito, eu tenho um cloro? Não, eu tenho dois. Perdão, eu tenho dois cloros. E do lado esquerdo, eu só tenho um cloro. Então, o que que eu faço? Coloco o número 2 aqui. E quando eu coloco o número 2 aqui, eu vou passar a ter dois cloros. Ok. Agora vamos partir para o próximo. Contar o próximo. Vamos contar o hidrogênio. Deste lado, eu tenho dois hidrogênios. E deste lado, eu tenho dois hidrogênios. Hidrogênio está ok, então. Tenho dois de cada lado. E, por último, vamos contar os oxigênios, né? Deste lado eu tenho três. Desse lado eu tenho dois aqui, mais um aqui. Então, eu também tenho três. Três oxigênios. Oxigênio, não um zero, tá bom? Isso é um oxigênio. Um O, não um zero, é um O. Bom, com isso, então, a equação está balanceada. Se a equação está balanceada, eu posso agora pensar no que ele está perguntando bem aqui. Ele pergunta o seguinte: qual é a massa de carbonato de sódio? E aí nós precisamos saber que o carbonato de sódio é esse bem daqui, Na2CO3. Qual é a massa de carbonato de sódio? Na2CO3, que reage, isso aqui é uma reação, então a reação está acontecendo completamente. Por que ele fala completamente, hein? Alguém tem alguma ideia? Ele fala completamente porque nós falamos como se isso aqui fosse acontecer 100%, mas na natureza não acontece, tá? Na natureza vai acontecer 90, 70, 60%, tá? Vai variar muito dependendo da reação, mas ela nunca vai ser 100% perfeita. Talvez ela seja 99,9, tá bom? Aí, só para a gente poder pensar, né, que na natureza o perfeito, ele é imperfeito, tá?
Bom, voltando então, esse bicarbonato de sódio aqui, ele reage completamente com 2,25 mols de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é esse daqui, ácido clorídrico, HCl. E aí ele aproveita também para dar um dado sobre o carbonato de sódio. O carbonato de sódio, ele fala que a cada 106 gramas de carbonato de sódio, temos 1 mol. Ele trouxe esse dado aqui através da tabela periódica, como eu ensinei vocês antes a calcular a massa molar. Para facilitar, a massa molar aqui já vem toda calculadinha e somada e está dando 106 gramas por mol. Agora deixa eu reescrever essa equação aqui embaixo. Na2CO3, ela já está aqui. Obviamente eu preciso dos números, 2 aqui e 2 aqui. Bom, se a equação está balanceada, e por isso que eu falei que antes a gente precisava balancear para poder depois pensar, essa equação é a sua receita. Sabe como é que é a receita do bolo? É a sua receita, é a sua lei, é tudo. A equação é o padrão que deve ser seguido, tá? E esse padrão está falando exatamente essa informação bem aqui. Vamos pensar só no bicarbonato de sódio e só no ácido clorídrico, tá bom? Esquece o resto. O que que a receita está falando? Que eu preciso de 1 mol de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, não bicarbonato. Eu preciso de 1 mol de carbonato de sódio para reagir completamente com 2 mols de ácido clorídrico. Então, se ele está perguntando como é que é se for 2,25 mol de ácido clorídrico, esse de ácido clorídrico, de bicarbonato de sódio, não precisa ficar escrevendo, tá? Eu só estou escrevendo para poder deixar mais claro. Já já eu apago. Bom, essa quantidade aqui tem uma proporção com a minha receita, né? É assim que funciona, não é? Não é receita. Digamos que a receita fala que é 2 ovos, eu vou usar 3, então eu preciso compensar os outros ingredientes para a receita não dar errado. Então, eu tenho aqui X mol de carbonato de cálcio. Bom, se 1 mol reage com 2 mols, X mols vai reagir com 2,25 mols. Como eu falei, vou apagar. Isso aqui, é claro, é uma regra de 3. Eu vou multiplicar cruzado. 2x vai ser igual a 1 vezes 2,25. Esse 1, é claro, não vai fazer diferença, né? Então, x vai ser igual ao quê? 2,25 dividido por 2. Vamos puxar aqui a minha calculadora. Não sei se vocês estão vendo a calculadora. 2,25 dividido por 2 vai dar 1,125 mol. Então, se 1 mol reage com 2 mols, se forem 2,25 mols, aqui é 1,125 mols. Essa, então, é a proporção que eu tirei da minha receita. E aí, vamos voltar lá na pergunta para saber de um detalhe que ele está falando. Ele falou isso aqui, a gente já pensou sobre isso, já viu qual é a quantidade de mol de carbonato de sódio correspondente, mas ele também tá jogando outra informação importante aqui, que ele quer saber a massa. Ele não quer saber a quantidade de mol, quantidade de matéria, né?
Ele quer saber a massa. E para isso, ele diz que a massa molar padrão lá da tabela periódica do carbonato de sódio é 106 gramas a cada mol. Olha só que interessante. Quase que já tem a resposta aqui. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Porque são 106 gramas de carbonato de sódio a cada mol, a cada 1 mol. E eu tenho 1,125 mol. Multiplico o cruzado. 1 vezes x não vai fazer diferença, né? X igual a 106 vezes 1,125. Deixa eu pegar minha calculadorazinha aqui. Vai dar 119,25 gramas. Então, se eu uso essas quantidades, 1,125 mols de carbonato de cálcio, 2,25 mols de HCl, essa quantidade de matéria aqui de carbonato de cálcio corresponde a exatamente 119,25 gramas de carbonato de sódio. Ok? Bom, essa é a questão. Espero que vocês tenham entendido ela perfeitamente. Façam novamente. Podem também exercitar com as outras questões da lista que eu passei para vocês. E se entenderem muito bem essa questão, conseguirão acertar todas as questões da prova. Boa noite, boa prova.